Esse é o podcast Academia da Locução. Eu sou Rosimelo Locutora e eu ajudo pessoas a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. E eu estou agora numa sequência de conteúdos onde eu passo para vocês todas as estratégias que você precisa para começar a viver da sua voz, mesmo começando do absoluto zero. Como que você se coloca no mercado de trabalho, quais são as melhores áreas para você atuar e o mais importante, como que você desenvolve o seu trabalho com a voz e passa a ter uma renda financeira e uma profissão que é extremamente satisfatória e muito rentável. Bom, hoje nós estamos no conteúdo de número 9 aqui do podcast e eu fico muito grato de saber que o nosso trabalho está evoluindo, está dando frutos. E para você que não acompanhou os episódios anteriores, é bem importante que você siga essa sequência para poder acompanhar o conteúdo de hoje, que são as perguntas e respostas. Então o que eu fiz? Eu aproveitei a live que foi feita e selecionei as melhores perguntas e respostas para trazer aqui para o podcast. Então, os outros conteúdos, eles vão te ajudar a entender muito das perguntas e respostas que vão acontecer aqui. Bom, no primeiro conteúdo do podcast, nós falamos sobre a voz bonita, né? Que você não precisa ter a voz bonita. Se você tiver, melhor, mas se não tiver, isso não vai te impedir. Nosso tema foi: tenho a voz bonita, mas não sei trabalhar como locutor. No podcast de número 2, eu trouxe os conteúdos sobre como viver da locução e ser bem remunerado, as possibilidades financeiras dentro da profissão de locutor. No podcast de número 3, eu falo um pouco sobre como que funciona a profissão de locutor na prática, as possibilidades que você pode ter se você nunca trabalhou como locutor e se você já trabalha, como que você pode escalar isso tudo. No podcast número 4, eu trouxe um conteúdo voltado a algumas dificuldades dos locutores de não terem apoio, muitas vezes, da família, porque de fato a locução é uma profissão que é pouco compreendida. Então muitas vezes a pessoa abre mão do sonho por não se sentir apoiado pela família, e se você acompanhar esse conteúdo, você vai perceber o quanto vai mudar a sua perspectiva a respeito, né? Então é importante você acompanhar e saber como que você lida com essa situação de falta de apoio familiar. No conteúdo de número 5, eu falo sobre o melhor mercado de trabalho para locutor. Eu falo dos mercados, nichos e também os melhores mercados e as melhores possibilidades financeiras para você desenvolver o seu trabalho com a voz. Aí no podcast de número 6, nós falamos sobre como você pode se tornar um locutor valorizado e bem remunerado no mercado de trabalho. No podcast de número 7, eu trago conteúdo para você que já foi locutor por anos e agora não consegue mais entrar no mercado da locução, porque de fato nós tivemos uma mudança tão grande dentro do mercado da voz, do mercado da locução e também do comportamento das pessoas, que acaba interferindo nos hábitos de se ouvir rádio, de se ouvir comercial, e a maneira como o locutor se comunica também mudou. Então, se você está voltando para o mercado da locução e está se sentindo perdido, não é por acaso. Então, ouça o podcast de número 7. Eu falo muito sobre essa evolução da profissão de locutor nos últimos anos. E nós tivemos aí, gente, uma mudança comportamental no mundo todo, tanto com a globalização como com a internet, com a expansão da internet. E depois, quando a gente teve aí o problema da pandemia, isso também mudou muito. Então imagina uma pessoa que está há tantos anos sem trabalhar como locutor, retornando agora completamente perdido. Então é muito importante que você acompanhe esse conteúdo do podcast de número 7. No podcast de número 8, que foi o último podcast, eu falo sobre a questão de rádio, estabilidade financeira, que é uma das coisas que perturba bastante o profissional da voz, o locutor, o radialista. E nesse podcast eu falo muito sobre como que você pode trabalhar numa rádio, como que você pode ter de fato uma carreira de sucesso e como que você lida com essa questão da estabilidade financeira e por que é importante você se atualizar no mercado para continuar trabalhando aí como profissional da voz, como locutor. E o mais importante, né, eu mostro também nesse conteúdo
tudo que abriu de oportunidades para locutores com o crescimento e a expansão da internet. E hoje, no podcast de número 9, eu vou então responder perguntas que foram feitas nesta live. Eu selecionei as melhores e mais relevantes e todas elas foram passadas nos podcasts anteriores. Então, assista todo o conteúdo para que você fique bem atualizado. Outra coisa importante, na descrição desse podcast eu deixo o link do meu grupo Academia da Locução, que é o meu grupo do Telegram, onde eu disponibilizo conteúdos gratuitos para a gente poder aí construir uma legião de locutores bem-sucedidos. E você pode mandar perguntas, comentários ou se conectar comigo no Instagram, @RosimeloLocutora. Então vamos acompanhar a sequência de perguntas e respostas, e se faltou alguma coisa que eu não respondi nesse podcast, manda para mim pelo Instagram, que nós fazemos aí uma outra sequência futura de perguntas e respostas, ou mesmo eu produzo algum conteúdo exclusivo de acordo com as perguntas que surgirem. Então vamos acompanhar esse conteúdo. Bom, eu vou começar aqui respondendo uma pergunta do Wilson de Minas Gerais. Ele contou bem rapidamente sobre a vida dele. E assim, ele faz locução de forma esporádica, aí tem aquela dificuldade de não saber negociar, e aí, acompanhando as nossas lives, ele começou a entender que existem nichos de locução, e ele começou a se interessar por isso. Aí ele me pergunta assim: como defino um nicho de atuação na locução? Uma pergunta maravilhosa, sinal que o Wilson está muito atento aqui nos nossos conteúdos. Como que você define um nicho de atuação, né? Isso aí é uma coisa muito importante para você, locutor, para que você consiga se organizar e saber exatamente onde você vai trabalhar. Primeiro, você precisa entender que dentro do universo da locução existem mercados que precisam da voz. E esses mercados de atuação, eles são vários. Normalmente, eu falo 6 mercados que são os principais. A partir deles você consegue fazer rendas bem variadas. Cada mercado ele é dividido por nicho. Então funciona assim, ó. Você pega todo o universo que tem de possibilidades para locutor. Então você começa pelos mercados. Imagina que você pensasse assim: no mundo, quais são os mercados? Os mercados são os continentes. Quais são os nichos? Os nichos são os países. Quais são os subnichos? Os estados. E depois você vai para as cidades. Então você pega do maior para o menor. Então quais são os mercados principais de atuação para um locutor? Então anota aí que é muito importante você ter isso na ponta da língua. Primeiro mercado, o mercado de rádio, tá? Que é extremamente amplo. Cada mercado desse tem pelo menos 20 possibilidades de trabalho, tá? Então vamos pegar lá o mercado de rádio, é o primeiro. O segundo mercado que eu falo muito é a televisão. Terceiro mercado de atuação é o mercado da publicidade. Quarto mercado de atuação é o mercado dos eventos. Quinto mercado de atuação é o varejo. E o sexto mercado de atuação é a internet. Então, Wilson de Minas Gerais, você começa assim. Você entende que existe tudo isso que você pode trabalhar. Eu já trabalhei em todos os mercados. Eu até sugiro para os locutores que experimentem, que às vezes você vai se identificar mais com um ou outro mercado. Mas vamos pegar lá os nichos de atuação. Você vai escolher qual que você se identifica mais. Aí você vai na rádio. Quais são as possibilidades de trabalho na rádio? Aí você vai ter os nichos. O que você pode fazer numa rádio? Você pode ser um locutor fixo, você pode ser um locutor folguista, você pode ser uma pessoa que só faz os merchandises, que hoje as emissoras de rádio utilizam muito. Aquela figura que durante os intervalos ele representa um produto. Então, vamos supor, eu estou fazendo um programa de rádio, aí eu falo assim, agora eu vou chamar o Wilson da farmácia tal. E o Wilson faz uma oferta na hora ali, é o merchandise. Então você pode fazer isso. Dependendo da rádio, hoje as rádios entenderam o quanto é importante, né? As rádios, elas fazem muitos trabalhos em ponto de vendas. Quando eu trabalhava na Rádio Transamérica, eu fazia parte da equipe de
ações promocionais do esporte. Então eu ia nas lojas representando marcas de telefonia, marcas de televisão, e a gente fazia algumas campanhas. Então essa é uma possibilidade também do locutor atuar nas rádios. E isso, gente, é uma coisa que não é muito antiga, não, é até relativamente novo. Antigamente não existia locutor para ponto de vendas, existia locutor de evento, animação de festa dentro da rádio, que também é uma possibilidade. Você pode ser aquele locutor que só faz gravação. Por quê? Porque dentro da rádio, você tem os locutores que apresentam os programas de TV e os programas de rádio, e esses locutores, eles não têm tempo de ficar gravando comercial além do horário deles. Então é muito comum na rádio eles revezarem ou eles terem 1 ou 2 locutores fixos só para gravar os comerciais, até para não ficar a voz do apresentador ou daquele apresentador do programa de rádio não ficar batida na rádio toda. A rádio precisa de variedade. Então, é um tipo de trabalho que você consegue fazer em rádio. Então, você começa por aí. Veja o mercado e veja os nichos, tá? Aí você vai para a televisão. O que você pode fazer na televisão? Gravações de off, né? Os offs, gente, é todo tipo de gravação que, claro, o locutor nunca vai aparecer, mas é todo tipo de gravação que pode ser usado tanto na rádio como no carro de som, como pode ser usado na televisão sem aparecer a imagem do locutor. Então, por isso que a gente chama de off, porque a voz está lá, mas a gente não tá, porque já me perguntaram isso também. Então, dentro da televisão, você consegue atuar muito, porque você pode gravar para produtoras, eu já trabalhei em produtora, e você pode ir lá e fazer gravações. Hoje, as empresas entenderam que aqueles comerciais de TV, eles rodam também em outras plataformas, tá? Então não fica restrito à televisão. Tem muita gente que grava comerciais para rodar também na internet. Aquele mesmo off que você faz antigamente para a TV, hoje você pode fazer para rodar na internet. E até eu dou a dica para você de procurar as empresas e tentar fechar um pacote mensal de off. É melhor do que você ficar fazendo coisa barata, off de R$10. Então, é um tipo de nicho que dá para você trabalhar muito e tem a ver com a televisão. Na televisão, assim como na rádio, acontece das emissoras contratarem pessoas para fazer gravações além da programação da emissora. Agora, o que dá mais resultado para o locutor na televisão é você buscar direto os anunciantes. E aí você pode fazer o merchandising. Existe alguns tipos de merchandising que você faz por telefone. Sabe aquela participação que o apresentador fala assim, eu vou chamar agora o Wilson, que representa aqui a marca tal, ele vai falar um pouco do produto. Isso pode ser feito ou pessoalmente, ou pode ser feito também por telefone, que funciona demais. Aí você vai lá para o nicho, para o mercado de publicidade. O mercado de publicidade, ele não está restrito àqueles offs baratos que você vê na internet, de jeito nenhum. Você pode fechar direto com as marcas, direto com as produtoras de áudio, com as produtoras de vídeo, que também utilizam áudios. Então, você pode fechar direto com as empresas. Esses trabalhos, tanto de rádio, como de televisão e de publicidade, eles são muito bons. Só que são mercados muito competitivos, porque tem pessoas que acham que o status de estar numa TV e rádio vale o sacrifício de trabalhar por qualquer valor. Então, às vezes, eu sugiro que você busque mercados menos prováveis e que não é qualquer pessoa que faz. Por exemplo, o mercado de eventos. Aí no mercado de eventos, você tem eventos sociais, eventos empresariais e eventos promocionais. Você tem uma gama muito grande também. Então é um nicho que eu gosto da parte de eventos, porque não é uma coisa que você vai gravar e ficar rodando um tempão. Você grava um comercial, uma publicidade, roda, sabe Deus quantos meses, né? O evento não. O evento ele é personalizado. E isso faz com que você possa cobrar melhor. Vou dar um exemplo. Você vai fazer um off de 100, 200, 300 reais, você vai rodar mês aquele off. Só que você faz um evento social ou empresarial, você vai ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais. E existem muitos eventos empresariais, tá? Não se engane. O que você precisa é de tempo e fazer nome. Mas eu prefiro ir num mercado mais agressivo
e mais personalizado do que ir naquele mercado óbvio que está todo mundo lá brigando por uma vaga, porque você acaba entrando numa coisa mais diferenciada. Eu particularmente gosto mais. Bom, o quinto mercado, que é o varejo, é o mercado que eu sempre falo que ele é mais fácil de você começar. Por quê? Muita gente olha para o varejo e não dá muito valor. Acha que é bobagem ficar na portinha de uma loja, dentro de uma loja. Só que é um mercado que dá muito dinheiro e dá um dinheiro rápido, porque o varejo não para. É 24 horas, todo santo dia, de domingo a domingo. Então, quando você trabalha no varejo, é mais fácil de você arrumar trabalho e crescer também, porque tem gente que não vê status no varejo, só que o varejo paga bem. E o último é o mercado da internet. O mercado da internet ele é muito bom, porém, é muito comum os locutores baterem muito a cabeça na internet, porque você demora a pegar algumas informações técnicas. Eu falo isso porque eu trabalho hoje com o digital e eu tive que estudar muita coisa técnica, que não tem nada a ver com locução. Mas por que eu tive que fazer isso? Para ter uma autonomia de trabalho. Então, talvez a internet para você, locutor, não seja um nicho interessante para você ganhar dinheiro, porque você vai ter que ter muita informação técnica. E cuidado, tem gente que acha assim, eu tenho um Instagram, eu trabalho com marketing digital. Não, não, não. Marketing digital ele é bem técnico, tem muita coisa técnica. Então, se você é locutor, eu digo para você que o melhor caminho é você escolher um nicho de acordo com a sua afinidade e, se possível, dê o primeiro passo no varejo, porque você vai ter mais rapidez de levantar dinheiro, tá bom? Bom, vamos para a segunda pergunta aqui, que foi do Jorge de Brasília, e ele diz assim, que ele já é locutor, ele já faz loja, já faz hipermercado, e ele quer saber o que são essas ações de impacto, que ele está dizendo aqui que às vezes ele chega num lugar e as pessoas falam, você faz ação de impacto, e ele não sabe o que é. Então vamos lá, gente. Ações de impacto, você vai encontrar muito no meu canal do YouTube, que é o canal Vox. Ficou conhecido como ações de impacto, e é uma estratégia de vendas que eu comecei em 2008 fazendo com roupas. É um sistema de venda de alto impacto que eu adaptei para o ponto de vendas. Antes de mim, tinham pessoas que faziam, mas não tinha esse desenho que você encontra hoje nas principais empresas do Brasil, nos principais hipermercados, como Extra, Carrefour, Rede Big, Walmart. Eu comecei a implantar esse sistema de vendas trabalhando com roupas e quando eu comecei a fazer em 2009, eu iniciei essas ações no Carrefour, eu aprendi e eu fiz uma mudança técnica e virou um sistema de vendas. O que tem de diferencial nesse sistema de vendas? Você consegue vender em um dia o que a empresa demora uma semana para vender. Só que são estratégias muito bem feitas. O que acontece hoje no mercado? Tem muita gente que fala que faz ação de impacto, só que quando a gente vê fazendo, a gente percebe que a pessoa não tem os fundamentos. Mesmo assim, ela vai vender bem, tá? Mas como você me perguntou o que é, então eu estou te explicando. Essas ações de impacto que ficaram tão famosas no Brasil foi um sistema de vendas que eu implementei em 2009 na companhia do Carrefour e depois implantei também na Rede Extra, que faz parte do grupo Pão de Açúcar e que agora teve uma mudança aí, que a bandeira Extra está saindo e está entrando a bandeira Açaí. Mas é isso que são as ações de impacto e para que elas servem? Para fazer uma venda mais agressiva. Não é uma ação que você faz toda hora. São eventos especiais, onde você tem que desenvolver uma série de estratégias de preço, de produto, de alinhamento com os vendedores, de alinhamento com o gerente da loja, para você ter esse resultado, tá bom? É isso. Vamos então para a pergunta de número 3. A pessoa me diz assim, ó, eu faço off por 10 ou 20 reais. Eu não vou conseguir saber o nome da pessoa, porque a rede social dele tá com um nome que não é um nome de pessoa, tá? Faço off por 10 ou 20 reais. Como que eu posso fazer uma demo incrível? E o que posso fazer para faturar com o meu estúdio? Bom, pelo que eu entendi, ele tem um estúdio em casa, o que é muito comum, né? As pessoas que gravam off, elas acabam investindo tecnicamente em estúdio. Algo que eu não recomendo para quem está começando, porque você vai investir muito dinheiro e às vezes não vai retornar.
né? Eu faço muita gravação pelo meu celular, sem ter um estúdio incrível, não tenho um estúdio incrível, e mesmo assim eu consigo fazer dinheiro com a minha locução. Então, muitas vezes, investir em equipamento não é uma coisa tão necessária. Mas aí ele pergunta, né, o que eu posso fazer para faturar com o meu estúdio? Então, ele está vendendo muito barato. Então, a primeira coisa que você precisa, de fato, fazer é estudar. Eu sempre falo do tripé, né? Estuda, treina e corrige. Por mais que você faça uma demo incrível, gente, para quem não sabe o que é demo, é um áudio demonstrativo do seu trabalho, né? Para você fazer uma demo incrível, você vai mandar ela para as produtoras grandes. Existem grandes produtoras de áudio, porque os clientes que te pagam 10, 20 reais, eles não vão prestar atenção na sua demo, porque eles não estão nem aí para isso. O foco deles é o preço e não a qualidade. Então, eu sugiro para você o seguinte. Primeiro, começa a diferenciar a sua venda e para de fazer off por 10 ou 20 reais, nem que você busque novos clientes. Ofereça pacotes mensais de gravação, que vai ser mais interessante para você. Se você quiser gravar uma demo e você não tiver clientes interessantes, porque normalmente quem paga barato são marcas desconhecidas, faça demos de grandes marcas. Eu não sei qual é a qualidade técnica da sua gravação, né? Porque quando você trabalha com estúdio, quando você vai competir com esse mercado de office, você tem que ter uma edição incrível e isso gasta muita energia. Então, você pode montar, mas monte com marcas conhecidas para que o cliente consiga se conectar melhor, como se você fosse um anunciante de grandes marcas. O cliente não precisa saber se aquele comercial foi feito só para demonstrar ou não. Mas você pode também, se você for muito bom e criativo no que você faz, fazer uma demo de uma grande marca e mandar para o departamento de marketing daquela empresa. Quando você é um pouco ousado, pode te ajudar. É uma coisa que eu acredito que seja bom. Por mais que você faça uma demo incrível, você precisa ter contato com as grandes produtoras, e no Brasil tem várias. Inclusive, gente, tem produtora fora do Brasil que contrata brasileiro, porque em outros países existe comunidades de brasileiros, tá? Então, eu conheço muita gente que faz isso e você pode fazer também. Mais importante do que a demo incrível é você ter contato com as empresas que vão te trazer resultado. O que você pode fazer para faturar melhor com o seu estúdio? Eu já fiz isso sem ter estúdio. Se eu conseguir sem ter estúdio, você vai ter mais facilidade do que eu. Pegue essas lojas e venda rádio indoor. Faça a edição. Quando eu vendia esse tipo de serviço, eu transmitia tudo online. Você vai fazer isso com a maior facilidade. Aquele negócio de levar CD ou pendrive já não funciona mais. Você pode gravar tudo no seu estúdio, fazer aquelas conexões e o cliente através de um computador, e você sabe como que faz isso, que é bem simples, né? Para quem trabalha na área sabe como é que funciona. Você vai puxar através de programas, tem vários que fazem isso, e o cliente vai rodar isso 24 horas na loja dele. Aí você faz um pacote mensal, você pode até oferecer alguns offers. É muito mais interessante você ter uma carteira de clientes para fazer esse trabalho criativo e útil, do que você ficar correndo atrás de offers por 10 reais, tá? Eu espero que isso tenha ajudado você a ter uma nova visão de como se pode vender seu trabalho. Aí vamos agora lá para o Pará. O Anderson mandou a seguinte pergunta. Primeiro, ele falou que ele trabalha de motorista e ele gostaria de começar na locução. E como eu falo que não precisa ter voz bonita, ele gostou da ideia. Que bom. Aí ele pergunta, é possível? Eu só tenho as noites livres. Sim, é possível. Tem várias maneiras de você começar fazendo locução, né? Se você nunca fez nada, você vai ter que treinar um pouco. Muitas vezes, eu tô falando o que eu já fiz quando eu vou orçar para algum cliente. Eu apresento para o cliente uma proposta feita no estúdio maravilhoso e apresento uma proposta feita no meu celular. Depois eu dou uma melhorada na edição. Então isso faz com que o cliente escolha, e normalmente os clientes escolhem o mais barato tecnicamente, desde que eu mantenha os conteúdos que eu consigo trabalhar bem isso.
Como você está começando, você pode começar gravando do seu celular, aprendendo a editar, e você pode inicialmente fazer alguns offs para algumas empresas para você fazer um teste. Ou você entra em contato com estúdios de off ou de gravações e oferece o seu serviço de gravação, porque às vezes eles vão precisar de vozes variadas e você vai ser uma novidade ali num primeiro momento para você começar, já que você só tem as noites livres. Então estude, treine e corrija. Eu acho que é a melhor maneira de você começar se você nunca fez nada. Então começa assim. Se você já tem um trabalho, provavelmente você não vai estar naquele desespero de começar ganhando dinheiro imediatamente. Então você consegue exercitar, já que você nunca fez nada. E aí, se você tiver os finais de semana livre, que você não diz aqui, você pode começar a fazer portinhas de loja para você treinar. Vai numa loja simples, porque uma loja simples não vai exigir muito de você, não vai cobrar que você seja tão bom. E aí você pode treinar, literalmente, você vai brincar para aprender. E funciona muito, tá? A outra pergunta é do Helder Souza. Eu gostei muito do perfil dele, que ele diz assim, ó, eu sou pastor, moro no interior do país, aqui no Paraná, gostaria de me dedicar na locução. O que posso fazer? Gente, a classe de pessoas que são religiosas é tão próspera que se você soubesse... Então, se você já é pastor, se você se identifica como pastor e quer expandir para a locução, eu tenho uma série de nichos para te apresentar, tá? Lembra que eu falei dos mercados, né? Já falei isso na primeira pergunta para vocês entenderem, porque eu repito muito sobre os mercados. Então, você como pastor, você pode fazer uma coisa maravilhosa, que é celebrante de casamento, que faz parte do mercado de eventos sociais. Como celebrante de casamento, você pode, inclusive, segmentar para celebrante de casamentos evangélicos. E você pode fazer um trabalho só para a comunidade de evangélicos. Como você é pastor, você sabe como que se realiza um casamento. Quais são as mensagens bíblicas, o que você deve passar para o casal. Então, você pode fazer cerimônias de noivado, cerimônias de namoro, porque as pessoas religiosas e evangélicos gostam muito de fazer o namoro cristão, né? Isso funciona muito, então você pode fazer esse tipo de evento. Baile de debutantes, focado no evangelho, então você pode fazer bailes de debutantes evangélicos, que a comunidade evangélica ela é muito unida. Você pode fazer eventos sociais para debutantes, casamentos personalizados evangélicos. Isso funciona demais, tá? Pode parecer assim que não funciona. Gente, evangelizar funciona sempre. Você ainda vai estar cumprindo o seu papel religioso de levar a mensagem e a palavra de Deus. Então, eu te falo que é o melhor mercado para você, porque a área de celebrantes, ela aceita muitas segmentações e os casamentos personalizados são ótimos. E o evangélico tem uma coisa que te ajuda muito, porque antigamente as pessoas casavam uma vez só, né? Hoje, elas casam muitas vezes. E algumas igrejas não aceitam, por isso que a figura do celebrante ficou tão forte. E normalmente os evangélicos lidam bem com essa coisa de casar de novo. Então você poderia seguir nesse caminho, que tem um mercado muito promissor para você, tá? E uma outra opção, dependendo do teu nível de pastor, porque realmente eu não te conheço, eu já trabalhei com muitos pastores no varejo, tá? Muitos amigos meus eram pastores e trabalhavam no varejo comigo. Mas uma outra coisa que você pode fazer é evangelização, através de podcast, através de canal do YouTube, que também funciona bastante, só que demora um pouco mais para você ter retorno financeiro. Eu acredito que na área de celebrante é melhor, porque como celebrante você pode cobrar por casamento, no mínimo, R$ 1.500. E num debutante, pelo menos de R$ 1.000 para cima, tá bom? Vamos para mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é do Vando, do ABC, e ele disse assim: estou com 50 anos e trabalhei a vida toda como ajudante numa empresa. Hoje que pensei em começar algo diferente, tenho a voz bonita, mas só tenho o 2º grau. Como que posso fazer? Vando,
você está numa área maravilhosa, porque assim, na locução não existe idade e nem exigência de diploma. Então, se você tem segundo grau, tá ótimo. Eu já tive locutor, gente, que não tinha nem a 7ª série. Se você falar bem e dependendo do segmento que você for trabalhar, você não vai ter problema nenhum com relação a isso, tá? A sua idade também não é um problema, porque na locução existe perfis para todas as idades. Como você não colocou aqui se você trabalha nesse momento ou não, mas eu diria o seguinte para você: se você tem a voz bonita e se você sempre trabalhou em empresas, dependendo do tipo de empresa que você trabalhou, você disse que trabalhou como ajudante. Existe um segmento que é pouco óbvio para locutores, mas eu já fiz trabalho neles e eu gosto muito, que são os eventos empresariais, eventos técnicos, que são semanas de prevenção de acidentes. Toda empresa faz isso, principalmente a indústria. Então, você pode trabalhar como locutor fazendo essas palestras educativas dentro das empresas, porque financeiramente é muito bom, tá? E para você falar sobre prevenção de acidentes, você não precisa ter muito estudo, porque você vai fazer muita palestra para pessoas de chão de fábrica. Então, se a tua linguagem é mais simples, você vai se conectar bem. Quando eu fazia esse tipo de palestra, eu tinha que trabalhar a linguagem. Às vezes eu estava no chão de fábrica, às vezes eu estava no auditório com pessoas da parte de engenharia, da parte de informática, então eu tinha que fazer essa adaptação de linguagem para facilitar a transmissão das mensagens que eu tinha que fazer. É uma área muito boa de trabalhar e você vai tomar gosto. E pode ser também o varejo. Eu falo muito do varejo porque portas de loja, interior de loja é muito fácil para você fazer e você ganha dinheiro mais rápido. Vamos agora para a pergunta da Ana. Olha, uma mulher aqui, que coisa boa, hein, gente? Precisamos de mais mulheres na locução. A Ana diz o seguinte: tenho 40 anos, minha voz sempre é elogiada, mas nunca fiz locução profissionalmente. Onde poderia começar? Hoje sou professora de escola e tenho as tardes e finais de semana para investir nisso. Ana, como você nunca trabalhou como locutora e você me diz aqui que você já tem um emprego, você pode fazer duas coisas. Você pode gravar no seu celular ou em estúdio e você pode fazer ao vivo. Ao vivo eu sempre vou falar do varejo porque é mais fácil. Como você é professora, eu acredito que você tenha uma boa comunicação em termos de português, o que vai te favorecer muito no mercado de trabalho. Então, existem muitas lojas que são femininas e nessas lojas eles gostam mais de mulheres. Por exemplo, loja de cosmético, loja de decoração, lojas de móveis, lojas de roupas. E o período da tarde, ele traz mais resultado de vendas, então você consegue em alguns dias da semana ou aos finais de semana, né, fazer loja para você treinar. E uma coisa que você pode fazer que é muito bacana, por exemplo, já que você trabalha em escola, é você criar algum tipo de podcast de leitura. Além de você usar a sua voz e trabalhar, você ainda vai ajudar na educação do Brasil, que é super importante. Então, é um tipo de trabalho que pode te beneficiar muito se você quer começar. Se você não depende de um retorno financeiro imediato, você pode trabalhar assim, criando um podcast de leitura ou um canal no YouTube de leitura. Os audiobooks são mercados que estão sendo muito procurados, muito divulgados, porque as pessoas quase não têm tempo de parar, às vezes, para ler um livro. Então, tem muito podcast, tem muito canal do YouTube que trabalha com resumos de livros ou leituras de livros. Eu gosto, às vezes, de utilizar esse tipo de serviço. Outra coisa também que você pode fazer, que eu já fiz e já vendi, é você entrar em contato com empresas que trabalham com mídia impressa. Por exemplo, tem muita empresa, gente, que tem revista, que tem jornal, editoras mesmo, ou sindicatos, grupos empresariais que publicam material, seja na internet, seja material físico. Desde que a internet ficou forte, todas as empresas que trabalham com mídia impressa, elas precisam ter uma presença digital. E elas precisam de alguém que leia os artigos. Então, já me pagaram para que eu leia esse artigo de revista. E quem publica esses artigos, muitas vezes, são grandes marcas. Eu tenho alguns áudios que eu fiz assim.
Então você pode oferecer o teu serviço para essas empresas e você tendo o seu currículo de professora, você vai ser muito bem recebida, porque um dos maiores problemas de algumas pessoas que às vezes querem começar na locução, não só locutores, gente, o brasileiro como um todo tem muito problema de português. E você sendo uma professora, você já vai sair na frente de muitas pessoas, tá? Bom, uma pergunta agora do Alberto, que é do Rio de Janeiro. Ele disse assim: tenho 35 anos, moro no Rio de Janeiro, assisti a sua live sobre recolocação para antigos locutores. Fui locutor há 15 anos atrás e acabei parando para cuidar dos meus filhos. Hoje me sinto chateado e muito frustrado em ter desistido da locução. Trabalho como administrativo numa empresa, tenho as noites e finais de semana disponíveis. O que você sugere? Bom, como você mora no Rio de Janeiro, eu amo o Rio, gente, falando nisso. Existem muitas coisas que você pode fazer como locutor. Por exemplo, animação de festa é muito legal e funciona muito, muito, muito. Eu tenho muitos amigos locutores que fazem animação de festa. Como você trabalha no administrativo de uma empresa, você pode, de repente, oferecer para a própria empresa que você trabalha algum tipo de áudio. Dependendo do nível da sua empresa, eles podem produzir conteúdos digitais. Todas as empresas, gente, hoje, todas, elas precisam ter presença digital. E ter áudios personalizados é algo que as empresas precisam. Todas as empresas fazem isso? Não. Mas aí está a sua criatividade de levar a ideia, né? Então, você pode fazer algumas gravações assim para empresas. Se você tem um final de semana livre, pega a portinha de uma loja para você exercitar. Você vai ganhar dinheiro e vai exercitar o ofício da locução até você pegar mais prática, mais experiência, tá? Bom, o que mais que você pode fazer, já que você foi locutor? Eu não sei o que você fez, se foi rádio. Mas, por exemplo, se você gosta muito de rádio, você pode pegar o horário da noite ou da madrugada de algumas rádios, talvez o horário de folguista. Muita rádio pega, como você já foi locutor, você já tem alguma base. E uma outra coisa que você pode fazer também é fazer rádio web, que funciona bastante e você tem uma certa autonomia de horário, tá? São algumas sugestões, né? Que você pode fazer que vai funcionar bastante. E é muito importante, gente, sempre você acompanhar as atualizações do mercado. Vocês viram quantas coisas que eu fui comentando nessas perguntas e respostas, que foram coisas que eu fiz? Ler uma revista, recebi para isso. Fazer um conteúdo para uma empresa, eu recebi para isso. Então, é possível. Por exemplo, recentemente, eu montei um canal de oração. Eu gosto de orar, muitas pessoas precisam. E o que me surpreendeu? Eu comecei a fazer esse canal de oração. Se vocês soubessem quantas pessoas de fora do Brasil estão acessando meu podcast, eu de fato não sabia que isso acontecia, tá? Então, quando a gente trabalha como locutor, a gente tem possibilidades infinitas de usar a nossa voz. Eu estou usando a minha voz para ajudar pessoas através da oração. Olha que coisa bacana, gente. Aí você fala, tá dando dinheiro? Então, vamos lá. Quando você está construindo uma carreira, você tem que olhar o dinheiro no final do mês. Porque se você ficar olhando só o dinheiro, você vai perder outras oportunidades. Existem os trabalhos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, por mais que você entenda ou queira entender do mercado da locução, você precisa entender que você vai fazer alguns trabalhos que vão te dar retorno a curto prazo, outros a médio, outros a longo. Quando você está construindo uma carreira, não só na locução, mas em qualquer área, você tem que ter isso muito claro. É o que a gente chama nas empresas, gente, falando agora de marketing, é o que a gente chama de produto de entrada. Você tem que ter um trabalho que movimente o seu caixa e os outros que complementam. Aí você tem que olhar o seu ganho como um todo. Alguns trabalhos vão te dar um retorno financeiro mais rápido. Outros vão te dar a construção de uma imagem.
Só que você precisa entender que os dois são importantes. Então você não vai só trabalhar pelo dinheiro. E também você não vai trabalhar só de graça pela oportunidade. Você tem que ter um equilíbrio. Por isso que eu falo tanto da construção da carreira. Por isso que eu falo tanto da importância de você entender os mercados de atuação da locução. Porque daí você vai trabalhar com inteligência. E o resultado, ele é uma consequência. Agora, se você não entende nada, tá desesperado, aí fica difícil, porque você não vai conseguir focar no que realmente vai te trazer resultado. Tem resultado a curto, a médio e a longo prazo. Então, quando você vê as pessoas darem certo, parece que elas surgiram do nada, não é assim? Parece que a pessoa surgiu do nada. Não, tudo é construído. E a sua carreira de locutor também é construída. E é assim que funciona para todo mundo, tá? Então, eu espero, Alberto, que isso te dê uma clareza. Eu sempre falo que o varejo é melhor, porque ele é mais rápido, só que cuidado, não é para você entrar no varejo e ficar acomodado porque você é meia boca ou porque alguém te elogiou. Se você não souber se reinventar, você vai sair do mercado, porque isso acontece com todo mundo. Todas as marcas, todos os produtos e todas as pessoas precisam se reinventar. Não interessa se você tem mais ou menos estudo, se você é mais rico ou não, todo mundo passa pela mesma situação. Até comentei isso numa live que eu fiz hoje, né? Quem busca estabilidade não cresce, porque a estabilidade, ela não permite o crescimento. Estabilidade é acomodação. E se você quer construir uma carreira a longo prazo, não vai funcionar, tá? E o mercado se renova, sempre se renova. E se você tem medo da concorrência da locução, tem uma notícia boa para você. Tem muita gente que não trabalha bem. E na classe de locutores é uma coisa impressionante, até porque não tem uma faculdade, não tem um estudo tão focado, porque locução de fato é diferente. Então tem pessoas que acham que porque não tem uma faculdade de graduação, qualquer um pode trabalhar como locutor. Não é assim. Os contratantes, eles buscam pessoas diferenciadas no mercado. E se você não é, você precisa começar a entender isso para você melhorar a qualidade do seu trabalho, para que você eleve o nível do seu trabalho, tá? Vamos agora para a pergunta da Mari, de São Paulo. Gente, já é a pergunta 9 que eu estou respondendo aqui, hein? A Mari, ela tem 40 anos, ela é de São Paulo, e ela diz assim: faço locução em rádio, mas ganho muito mal. Não passa... Peraí, deixa eu só arrumar a tela aqui, gente. Não passa de 2.000 por mês. Não quero deixar a rádio, mas quero ganhar mais. O que eu poderia fazer? Ó, eu não sei o nível da tua rádio, tá? Se é AM, se é FM, se tem muita audiência ou não. Mas aproveite o status de estar numa rádio. Muitas vezes, gente, estar numa rádio te dá um status para pegar outros tipos de trabalho, tá? Isso acontece muito, tanto na rádio quanto na televisão. Às vezes, o que você ganha por mês... Eu vou dar um exemplo bem fácil de vocês entenderem, porque todo mundo conhece o antigo programa Pânico que passava na televisão. Lembra? Passava na Rede TV, depois mudou de emissora. Aquelas meninas que dançavam se tornaram grandes musas, e dali saiu Sabrina Sato, que hoje é uma grande apresentadora de TV, saiu a Juju Salimene e tantas outras mulheres que ficaram famosas dançando na televisão. Também saíram muitos homens extremamente talentosos, comediantes. Mas por que eu estou falando daquelas meninas? Porque elas apareciam na televisão toda semana. E pela propaganda, pela mídia, sabiam que elas ganhavam muito bem. Só que presta atenção numa coisa. Na hora que elas estavam ali, de biquíni, dançando no programa Pânico, fazendo toda aquela exposição física, elas ganhavam um pouquinho. Mas o fato delas estarem na televisão e serem muito vistas e muito desejadas, elas faziam durante a semana muitos eventos. E é ali que vinha, de fato, o dinheiro delas. Então a gente precisa ter essa malícia no sentido de você usar o que você tem de melhor. O que você tem de melhor hoje? É o programa de rádio que você faz? Você não ganha bem? Ninguém precisa saber.
Então você pode complementar o seu trabalho de rádio com outro trabalho de locução. Como eu não sei exatamente qual é o tipo de programa que você faz, eu vou te dar algumas sugestões para você complementar os seus ganhos na rádio. Você pode animar festas usando o nome da rádio, organizar os eventos e fazer a animação. Você pode pegar eventos de empresas e eventos sociais usando a sua imagem da rádio, que funciona muito. E você pode também entrar em contato com empresas e oferecer a sua voz. Como você trabalha na rádio, dependendo do que você for oferecer, não vai servir para os clientes que anunciam na rádio, porque a rádio tem umas regras. Se você já é locutor da rádio, você não pode abordar os clientes da rádio. Mas você pode abordar outros clientes de outras cidades, de outros estados. Dependendo do quanto você cobrar, você pode até conversar na rádio, utilizar o estúdio da rádio para gravar. Dá para fazer muita coisa. E isso vai fazer você ganhar mais, tá? Você pode também fazer loja. Quando você é um locutor de rádio e faz loja, eles também vão te pagar mais, porque você tem uma imagem, você tem uma emissora que te representa. Então, dá para você fazer um belo de um ajuste, tá? E agora eu quero responder essa pergunta aqui, que é a última pergunta da nossa rodada aqui de perguntas e respostas, que é do Bruno. Ele tem 26 anos e ele disse assim: sou vendedor de uma loja e vejo alguns locutores fazendo a porta da loja. Não entendo muito, mas eu gostaria de começar. O que eu poderia fazer de início? Você só não me falou do que é a sua loja, que às vezes pode ser uma loja de móveis, uma loja de um mercado, enfim. Se você é vendedor, você tem uma coisa boa, você sabe vender. Isso vai te ajudar a abrir portas, né? Mas você pode pegar pela loja que você trabalha. Se as pessoas que você vê fazendo locução fazem na porta da sua loja ou na loja dos seus vizinhos, você pode começar conversando com esses locutores. Muito locutor tem indicação de trabalho. E eu sempre falo, você não precisa mentir. Você pode chegar no locutor e falar assim: olha, eu estou começando, podia fazer uns dias com você? Você podia arrumar um lugar para mim, eu te dou uma comissão? Os locutores são muito parceiros, gente. São muito parceiros. Existem locutores muito legais. E aí você pode começar, né? Se você tem alguns dias livres, você vai tomar muito gosto. Se você já é vendedor, você vai se destacar rapidinho, porque normalmente a pessoa que já trabalha com vendas, ela já tem algumas coisas muito claras que para ela é natural. Abordar pessoas, oferecer produtos, demonstrar produtos. E às vezes tem alguns locutores que não gostam desse papel, não se sentem bem. Tem gente que acha que venda é uma ofensa, né? Acontece. Mas se você tiver essa vontade, você pode começar fazendo o que está mais próximo de você. Se você já é vendedor, comece pelo varejo, que você vai ter resultados mais rápidos. E o varejo tem uma coisa boa, porque além de você ganhar dinheiro rápido, você consegue treinar de uma forma mais leve, né? Porque a porta de loja, ela aceita muita coisa diferente, que às vezes quando você está numa rádio, você tem que seguir um protocolo. Ou às vezes você vai fazer um comercial, você tem que seguir aquilo que o cliente escreveu. Você tem menos liberdade para trabalhar. Já no varejo, é totalmente o contrário. Você tem liberdade total. Gente, eu já falei cada coisa no microfone, que só no varejo eu poderia fazer isso, ou no feirão de veículos, né? Nos feirões de veículos também, as pessoas gostam de ouvir coisas diferentes do convencional. Mas você vai ter muito sucesso, com certeza, porque se você for um locutor que de fato tem habilidades em vendas, você vai crescer muito mais rápido do que outras pessoas que só têm o dom da palavra ou a habilidade da voz bonita. Enfim, são coisas que podem acontecer. Deixa eu ver aqui, ó, tem uma pessoa aqui no YouTube dizendo assim: Rosimelo, eu trabalho como locutor, porta de loja, e quero atuar na internet e lucrar de 3 a 10 mil. No momento estou estudando e treinando a leitura, mas estou trabalhando para abrir uma web rádio para interagir com o público e vender. É assim, Roberto, é uma construção, tá? É uma construção. Eu estava conversando hoje, inclusive, a hora que eu estava treinando, eu estava conversando com umas amigas aqui do meu prédio, eu estava dizendo exatamente isso. Eu falei assim, a internet,
ela é uma nova oportunidade. Só que se você de fato for trabalhar com a internet, existe um lado muito técnico que é bastante trabalhoso. Então, se você já é locutor, eu diria o seguinte: comece a faturar com a sua voz e vá migrando na internet aos poucos. Porque, às vezes, se você já quiser começar na internet, você vai ter que ter um pouco mais de paciência. Eu não sei quanto tempo você pode construir esse valor mensal de 3 a 10 mil por mês, tá? A internet, ela não é tão automática. Por mais que a gente sabe que tem muita gente na internet oferecendo cursos milagrosos, a gente sabe que na prática isso não acontece, tá? E eu falo assim, porque às vezes a gente escuta cada coisa na internet. Eu, particularmente, já comprei muita coisa assim que não foi muito interessante, mas eu acho que vale a pena. É uma possibilidade, sim, mas comece por aquilo que vai te gastar menos energia. E se você tiver que investir financeiramente em algum treinamento, invista em algo que traga locução junto, porque daí você vai ganhar na parte que você já tem mais conhecimento. Eu acho muito legal você querer construir uma carreira na internet, mas eu digo para você, cuidado com a web rádio, porque assim, a web rádio, ela tem algumas particularidades que no começo você vai gastar muito dinheiro para ter resultado. E existem outras ferramentas melhores hoje do que a web rádio para você fazer dinheiro. E aí a gente pode conversar sobre isso numa outra aula, tá? Porque eu não quero estender muito tempo, mas a sua ideia, ela é muito boa, você só precisa saber como colocá-la em prática. Quero agradecer aqui o Beto Tornado, que está me mandando os parabéns. Parabéns pela voz. Obrigada, Beto. Obrigada, Beto, pela voz. Gente, hoje eu gravei o dia inteiro, vocês não têm ideia. É a minha terceira live de hoje e eu fiz várias gravações no decorrer do dia. Estou trabalhando muito e minha voz está um pouquinho cansada, mas se o Beto disse que tá boa a minha voz, eu fico feliz demais, gente. Quero agradecer ao carinho de vocês, mandar um grande abraço a todos os locutores e comunicadores desse Brasil e dizer que tem um mercado imenso esperando pela sua voz. Você acompanhou então a nossa sequência de perguntas e respostas, que é um resumão dessas aulas que nós tivemos até hoje. E deixe sempre reservado o seu caderno de estudos, porque na sequência eu já tenho aí a programação de novos conteúdos, e se você acompanhar o podcast desde o primeiro conteúdo e continuar daqui em diante, você vai ter aí aulas completas para você viver da voz, para você ser muito bem remunerado através da locução. Me siga no Instagram, @RosimeloLocutora, se inscreva no meu canal do YouTube, Canal Vox, estou no Facebook como Rosimelo Canal Vox também, e acompanhe aqui a Academia da Locução, siga o nosso conteúdo aqui na plataforma e compartilhe também com aquelas pessoas que podem se beneficiar, podem começar uma nova profissão nesse momento, pode ser até uma profissão temporária, ou mesmo para preencher um final de semana e fazer uma renda extra, ou também pode trazer aí mais pessoas para o mercado da comunicação. Então compartilhe esse conteúdo para que nós possamos criar uma legião de locutores bem-sucedidos. Obrigado por me acompanhar até aqui, nos vemos em breve no próximo conteúdo. Até lá!